Olá, meu povo, nosso terceiro encontro, alienação parental. Pode procurar ação de guardas muito acirradas, sem motivo grave, tá? Sem risco para os filhos. De fato, em relação ao genitor, né? Se o genitor, mãe ou pai, não é um perigo e os ânimos estão acirrados demais, pode procurar que tem alienação parental. Gente, terceira aula, tá? Primeira aula falamos de guarda, segunda aula falamos de regulamentação de convivência, direito de convivência. Terceira aula, hoje, agora, falaremos sobre alienação parental. E teremos aí um quarto encontro para falar de Lei Maria da Penha, violência doméstica familiar contra a mulher e regulamentação de convivência, né? Do genitor, já que a Lei Maria da Penha protege a mulher e não o homem. Então, vai ser uma aula mais densa, né? Que a gente vai tratar também, junto com isso, de casos especiais, de decisões judiciais mais interessantes, né? Diferentes do habitual. E hoje a gente termina o dia, que eu não vou gravar mais, falando de alienação parental. Só que, gente, fiz aqui os slides, peguei os artigos mais importantes da lei. Deixa eu compartilhar. Por quê? Porque não escaparemos de analisar a letra filha da lei no caso de alienação parental. Claro que existem vasta jurisprudência, vastos precedentes que a gente vai tratar na próxima aula, mas primeiro a gente tem que saber o que é, por quê, o que pode ser feito, o que pode ser pedido, consequências, né? A gente precisa saber esses detalhes sobre a alienação parental para orientar o nosso cliente, para que ele não ache que há, não ache que, ache que exista alienação parental onde não tem e para que ele não pratique sem saber que é. Então, vamos lá. A alienação parental ela é tratada na Lei 11.318 do ano de 2010. Ou seja, uma lei bem velhinha, já era para estar aí em plena aplicação, que não vemos muito na prática, mas é sempre bom se precaver e sempre bom usá-la a seu favor quando possível. Podemos começar diretamente no parágrafo segundo, que diz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com eles. Então, o que que a gente tira disso? Não é só mãe que pratica alienação parental, não é só pai que pratica alienação parental. Várias pessoas ali do círculo familiar direto daquela criança, família extensa, poderão ser praticantes da alienação parental, caso suas ações, suas condutas, gestos e principalmente suas palavras levem levem essa criança a se afastar de alguma maneira de um dos seus genitores. Isso é comum, né? A gente ouve muitas pessoas falando mal do pai ou da mãe da criança na presença dela, e isso não é permitido. Por quê? Porque os problemas dos adultos são dos adultos, né? Se o pai não é bom, se a mãe não é boa, a criança não tem culpa e não tem, né, não escolheu. As outras pessoas envolvidas talvez tenham escolhido. Então, né? É uma realidade. A gente tem que tomar cuidado para que, demonstrado isso, provado isso, seja através de estudo psicossocial, seja por testemunha, seja por outros tipos de prova, que não fique demonstrado que aquele comportamento da criança, mesmo que diretamente, tenha relação com uma conduta de um adulto que deveria cuidar dessa criança e não plantar questões que não competem à criança na cabecinha delas. Parágrafo único. Deixa eu chegar para cá minha câmera. São formas exemplificativas de alienação parental. Por quê? Porque alienação parental pode ser muitas coisas, mas exemplificativa temos aqui. A lei traz um rol exemplificativo que mostra que que aqueles atos e coisas parecidas podem dar ensejo ao repúdio da criança por um de seus genitores. E isso será considerado alienação parental se for algo que a criança não tirou da própria relação dela com aquela pessoa. Às vezes a criança não quer ir com o pai porque tem medo do pai. Às vezes a criança não gosta da mãe por algum outro motivo. Só que é por causa dela e de uma atitude do genitor, não é por nada que alguém falou para ela. Além dos atos declarados pelo juiz ou constatados por perícia, ou seja, juiz, o psicólogo, assistente social
pode informar que algum ato foi praticado de alienação parental pelo motivo tal, e a gente vai ter ali a justificativa para tanto. Praticado diretamente ou com auxílio de terceiros, ou seja, ainda que você não pratique o ato de alienação parental diretamente, você pode fazer com que terceiros pratiquem em seu lugar. Isso vai, sendo atribuído a você, terá o mesmo resultado, né? Então, é importante explicar isso para o cliente. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Ah, o seu pai não cuida de você, sua mãe não cuida de você. Ah, fica melhor quando tá aqui comigo do que quando tá com ele. 2, dificultar o exercício da autoridade parental. Querer fazer com que o outro genitor se submeta às suas próprias vontades em relação ao seu filho, sendo que a gente já viu que existe poder familiar, existe guarda que devem ser respeitados, cada um à sua medida. Então, dificultar o exercício da autoridade parental é o famoso do minha mãe deixa, o meu pai deixa. Né? Um pai ou uma mãe em relação ao outro não estão ali para passar em cima da autoridade do outro, é para que isso seja feito em conjunto, ainda que não seja possível por conta da animosidade entre as partes, isso não deve ser transparecido para a criança. 3, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Aqui é o mais comum, né? A mãe que não deixa o pai buscar, o pai que não deixa a mãe pegar quando é ele que está com o filho. Isso daí, ou o telefone também, né? Não atende, o telefone estragou, tá de castigo, tá sem celular. Cuidado com isso. 4, dificultar o exercício do direito regulamentado na convivência familiar, muito comum. Hoje é meu dia, fulaninha, tô indo aí buscar o Zezinho. Aí a pessoa fala: não, hoje você não vai buscar porque eu vou pro sítio, porque eu vou pra praia, porque é aniversário do meu bisavô. Isso daí pode ser considerado alienação parental, tá? Ninguém é obrigado a aceitar que o genitor que tá com a criança vá fazer outra coisa no dia que não é dele, tá? Isso daí é judicial. Se você não tem essa decisão judicial eu tenho um cliente que há pouco tempo a gente pegou uma decisão dele que é antiga, que não foi supervisionada por mim, que não constava que o Dia dos Pais era dele. Ele mandou mensagem para a mãe da criança e falou: posso passar o Dia dos Pais com meu filho, com minha filha? A mãe falou que sim, mas se ela tivesse falado que não, não tem busca e apreensão nesse caso, tá? A lei não diz isso, o senso comum diz, o bom senso também diz, mas a lei não diz. 5, omitir deliberadamente a genitora informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Vai mudar de casa com teu filho, o pai dele sabe onde você está indo. Como é que está a vida escolar dessa criança? É algo grave? Não omita, em que pese a escola tem que prestar informações caso solicitada. Está doente, está com algum problema, algo ali particular, até mesmo que a criança ou adolescente tenha pedido para que não contasse. É grave, é importante, o pai pode descobrir, ou a mãe que não tem a guarda pode descobrir, e isso pode ser considerado alienação parental. Eu, particularmente, nunca vi isso na prática, mas está escrito que sim. Apresentar falsa denúncia contra a genitora, hein? Aquela medida protetiva lá, sem necessidade. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares desse ou contra os avós. Existe muito isso, briga da mulher ou do homem, né, que se separou com os pais, com os avós da criança. Gente, toma vergonha. Para de brigar com avô e vó. Resolve lá com o seu ex e pronto. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares desse ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso é muito comum. Mulher vai lá, pede medida protetiva para o pai não ter acesso ao filho. Isso é comum. Ah, mas os pais são agressivos. Existe uma massa de homens violentos no mundo, mas não são todos. E às vezes, um desses que não está incluído na violência, ele é impedido de ver seu filho por causa de uma medida protetiva infundada. 7, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o genitor, com familiares deste ou com os avós. Eu posso mudar com meu filho para outra cidade? Pode. Por quê? É para trabalhar? É porque lá tem família sua? É porque lá você tem uma casa própria? É porque lá vai ser mais barato? É porque lá tem uma oportunidade para essa criança? É por quê? Tem que ter motivo. Ah, eu vou para um lugar que não tem nada lá para mim, eu vou começar do zero, do nada, e eu tenho um filho. Ele pode pedir a guarda do teu filho, se ele quiser, você pode ter problema. Você está tirando a criança da rotina, que é uma coisa que a gente falou nesses dois encontros, né? Que era para ser privilegiado.
né? Eu falo vocês, gente, que vocês são advogados, né? Mas eu falo como se eu estivesse falando para a leiga, porque eu falo, presto muita consultoria. Artigo 4º. Declarado indício de alienação parental, mero indício, há requerimento de ofício, ou seja, o juiz pode ver ou você pode pedir, como advogado, em qualquer momento processual, não precisa ser na petição inicial. Em ação autônoma ou incidental, o processo terá tramitação prioritária. Por quê? Porque é urgente. Vamos resolver esse problema aqui de alienação parental, que é grave. O juiz determinará com urgência, ouvido o MP, porque o MP atua nas causas de família, de uma maneira geral, onde há envolvido interesse de incapaz, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar a convivência com o genitor e viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. Então, ficou configurado que você, que o seu cliente está praticando alienação parental, talvez o juiz inverta a guarda, talvez o juiz aumente a convivência do filho com o outro genitor, talvez o juiz faça um trabalho de reaproximação dessa criança, desse adolescente com o pai ou com a mãe que está sendo alienado. Por quê? Porque ficou configurado que essa separação, essa distância, não se deu por vontade deles, e sim porque o seu cliente ou você, né, meteu o bedelho onde não foi chamado, mexeu com coisas que não competiam a você, opinou sobre coisas das quais você não tinha o direito de opinar, de passar para a criança, para que ela. Porque criança é exemplo, gente, criança modela, tudo isso é por causa. Quantas vezes a criança não gosta de quem a mãe não gosta? Tem medo de quem a mãe não gosta, tem medo. Se a mãe tem medo de cachorro, ela tem medo de cachorro. Criança modela. Parágrafo único. Assegurar-se-á, será assegurado à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida ao fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a justiça, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. Aqui, tudo dá a entender que se refere ao genitor que está alienando e que teve a visita suspensa. Na prática, é difícil o juiz suspender por completo a visita de alguém por suspeita e por indício de alienação parental. Mas a lei diz isso. O que a gente vê é o aumento de visitas e o embasamento para pedidos de guarda compartilhada, embasamento para pedido de inversão de guarda. E assim, esse genitor aqui poderia estar escrito genitor alienador ou genitor alienado, né? Artigo 5º. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, porque a alienação parental, gente, ela é uma síndrome, algo que a criança sente. Só que quando a gente fala da lei, o que é praticado são atos de alienação parental. Isso também é importante que se diga. Ação autônoma incidental, o juiz necessário determinar a perícia psicológica ou biopsicossocial. Isso é normal. Praticamente toda ação de guarda tem um estudo. O estudo biopsicológico, perícia, os profissionais técnicos vão analisar se existe alienação parental, se existe ali alienação parental, mas no fim das contas eles opinam sobre a capacidade de convivência da pessoa, muito mais do que se tinha alienação parental ou não. No fim das contas, eles vão dizer se ambos os pais estão aptos a exercer o poder familiar e vão opinar de acordo com o interesse da criança ali, que eles entenderem por bem. O juiz não é obrigado a seguir o relatório dessa equipe. Parágrafo 1º. O laudo pericial, esse do estudo, terá base em ampla avaliação psicológica, conforme o caso compreender, inclusive, entrevista pessoal com as partes. Serão ouvidas as partes, exame de documento dos autos, eles têm acesso aos autos, histórico do relacionamento do casal, da separação, cronologia de incidentes, avaliação de personalidade, exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor. Então, assim, tem criança que você fala mal do pai dela, ela fala assim, não fala isso do meu pai, eu era assim. Eu era aquela criança chata, colada no meu pai, que falava, não fala isso do meu pai, quando alguém fazia alguma brincadeirinha comigo, algum amigo, alguém da família. Tem que ver como a criança se comporta quando se fala mal do genitor. E isso não é porque eu sofri alienação parental, não, que meu pai, meus pais nunca se separaram, mas é porque o normal é que a criança defenda ambos, né? Então, a partir do momento que essa criança ela está sendo vendo o outro de forma negativa e esse outro não fez nada relacionado a ela, a gente pode subentender que existe algo que ela está ouvindo, né? São falsas memórias. Ela acha que ela viveu alguma coisa que ela não viveu. A alienação parental é sobre isso. O seu pai é grosso, o seu pai me traiu, o seu pai tem outra mulher, o seu pai é safado. Isso não é problema da sua filha, do seu filho, né? Então.
Por que que a criança diz o meu pai traiu, meu pai é um traidor, meu pai é um safado? Com base em quê? Entendeu? Parágrafo 4º. Na ausência de insuficientes serventuários responsáveis pela realização de estudo, papapá, poderá proceder, ai, meu celular, poderá proceder à nomeação de perito com qualificação. Então, não tem equipe psicossocial, equipe multidisciplinar disponível na comarca, perícia. Perícia, o perito, ele é um auxiliar do juízo, né? Da confiança do juízo que será nomeado. Geralmente as partes têm gratuidade de justiça, essa perícia vai ser feita de forma gratuita, se não for, vai ter que pagar, mas a perícia vai ser importante e vai ser exigida. O Ministério Público não vai abrir mão da perícia. Parágrafo 6º. Caracterizados atos típicos de alienação parental, aqueles típicos são aqueles que a gente, que está no rol exemplificativo. Ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança com o genitor, que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que dificulte a relação entre pai e filho, ou mãe e filho, o juiz poderá, cumulativamente ou não, ele pode aplicar mais de uma ou apenas uma, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, porque a gente tem calúnia, tem difamação, tem dano moral. A alienação parental não exclui nada disso. Ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos. Essa ampla utilização de instrumentos processuais dá uma atipicidade aos meios. Então, a gente pode fazer vários pedidos para o juiz para que ele faça cumprir uma determinação. Isso daí é uma cláusula aberta e boa e útil que a gente pode utilizar muito. Segundo, a gravidade do caso, né? A gravidade tem que ser observada. Uma coisa é uma mãe que acusa o pai de abuso sexual e que o pai ficou ali afastado 1 ano da filha até provar a sua inocência. Outra coisa é a mãe que saiu no sábado, foi pro shopping e o pai que ia pegar 2 horas da tarde não conseguiu pegar. Existem níveis, tá? De alienação parental. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, advertência. 2, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, se eu tinha o final de semana, agora eu vou ter mais. Outra coisa que eu não falei sobre a regulamentação de convivência, que agora me veio à mente, quando os pais moram perto, gente, e o cliente quer a guarda compartilhada, quebra a semana. Coloca uma quarta, uma quinta-feira, busca na escola, devolve na escola, com um pernoite, se a criança for maiorzinha, porque aí a gente consegue quebrar aquela alternância do final de semana para que o pai ou a mãe, né, que não tem a guarda, não pegue só depois de 15 dias. Agora me vem essa lembrança, é importante que se diga. Eu acho que eu não falei isso na aula 2. 3, estipular multa ao alienador, dói no bolso, né? Mas a gente tem que ver direitinho, porque muita gente não tem dinheiro, então essa multa fica uma dívida inócua. 4, determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial para além do estudo, né? Vai se tratar, minha queridinha, vai lá buscar tratamento. Você não superou a separação, né? Você tem um sentimento de posse, você tem, sei lá, alguma outra questão psicológica a ser resolvida que não está ligada ao seu filho. 5, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Ou seja, uma guarda unilateral pode se tornar compartilhada por conta da alienação parental e uma guarda unilateral para um pode se tornar uma guarda unilateral para o outro por causa de uma alienação parental. E 5, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Mudar a criança de domicílio, né? 7, artigo 7. A lei é bem pequenininha, tá, gente? Atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. Então, se é inviável ter a guarda compartilhada, que nesse momento seja por qual motivo for. Quem vai ter a guarda unilateral no caso de alienação parental? Aquele que tem maior facilidade em viabilizar a convivência da criança e do adolescente com o outro. Aquele que tem menos ciúme, menos sentimento de posse e mais maturidade, no fim das contas. É isso, gente. Muito obrigada. O meu Instagram, para caso hajam dúvidas, deixa eu interromper o compartilhamento só para eu me despedir de vocês. Gente, eu fui lendo os artigos, porque são questões ali bem detalhadas. Estão me metendo na porta. E esse tipo de pedido a gente pode fazer por petição simples, tá? É constatado ali naquela ação de guarda, naquela situação, geralmente no ato da petição inicial ou no ato da contestação, que são os dois momentos que a gente começa a atuar no processo, né? Se você tiver pelo autor, você vai peticionar, né, a petição inicial. Se você tiver pelo réu, você vai protocolizar uma contestação no prazo próprio. O primeiro momento de se manifestar, a gente já tem ali provas que demonstrem o indício desses atos de alienação parental. Então, é interessante que se coloque desde logo. Mas, às vezes, os atos de alienação parental são constatados depois, ou começam a acontecer depois, ou mesmo por meio do estudo. E ali a gente vai mencionar.
tá? Pode ser incidental, a gente vai colocar lá, olha, aconteceu isso, 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 a prova é essa, tá em anexo. Constata-se aqui, então, demonstra-se aqui, então, atos de alienação parental. Eu gostaria de requerer isso, 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 e faz o pedido que é mais condizente com os interesses, com os anseios do seu cliente. É isso, gente. Se quiser propor uma ação de alienação parental autônoma, também é possível. Às vezes a guarda já está determinada, já transitou em julgado, teria que ser uma revisão de guarda. A alienação parental pode dar ensejo uma revisão de guarda. Então, são várias as formas. O importante é demonstrar ao juízo que ocorreram ali atos de alienação parental e que aquela pessoa que está sendo alienada está se sentindo prejudicada. E ali buscar os meios cabíveis, né? É muito importante que se fale que a ação de alienação parental não exclui a calúnia e difamação, que é por meio de uma queixa-crime na vara criminal ou no juizado especial criminal, tá? Também não exclui o pedido de dano moral. Eu tenho pedido de dano moral em divórcio, que não está ligado à de alienação parental, mas o dano moral no direito de família é uma realidade. Se você não estuda responsabilidade civil, você não sabe disso. Se você não estuda precedentes judiciais qualificados, você também não sabe disso, mas é uma realidade. Então, os pedidos dentro de processos que envolvem divórcio, que envolvem alimentos, que envolvem guarda, regulamentação de convivência, alienação parental, ou mesmo Lei Maria da Penha, né, violência doméstica e familiar, todos esses assuntos estão interligados e existe aí a acumulação de pedidos, né, mais de um pedido numa ação só, que pode, no fim das contas, né, ao fim e ao cabo, gerar o resultado pretendido que o seu cliente veio buscar. Então, é isso. Fiquem com Deus, façam bom uso das possibilidades jurídicas, né? Sem denúncia falsa, sem nada parecido, tá? Vê direitinho se o que o seu cliente está querendo tem base. Não tenha medo de falar não pro cliente, gente. O cliente, ele vai te respeitar. Se você falar, olha, se fosse assim, 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 caberia, mas nessa forma que você está me contando, não é possível. Seja sincero. Você não precisa criar uma aberração jurídica para atender o que o cliente quer, principalmente se vai prejudicar outra pessoa. O papel do advogado não é esse. Ainda que quando a gente vai para cima, a gente vai com tudo, né? A gente não inventa nada. É importante isso. Ética, boa-fé, nunca prejudicou ninguém. Você não vai ficar mais pobre por causa disso, não. Tá? Aí maneje o desejo do seu cliente, entregue parcialmente, caso não seja possível, o completo, né, juridicamente, mas não crie um monstrinho jurídico, não. Fique com Deus, beijinhos.